E a Cristina Mota vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Diz assim: seja gentil e bondoso sem te tornares servil. A humildade é uma virtude nobre que não convive com as situações vis. Íntegra enriquece o homem de valores espirituais que o tornam forte na sua aparente fraqueza e poderoso na sua pobreza. Sócrates, Cristo e Gandhi são os exemplos máximos de humildade e os expoentes mais belos da evolução. Abatidos por homicidas loucos, preferiram morrer a ceder, permanecendo imortais na sua grande vitória. Bem, Joana aqui está nos falando de uma das principais virtudes que a gente vem para desenvolver, que é a humildade. Na realidade, nosso dever aqui é desenvolver uma série de virtudes, mas ela destaca aqui a humildade, e eu acho que, de fato, é uma das principais pelo seguinte: porque se à medida que a gente começar a desenvolver algumas virtudes, a gente começar a sentir aquele orgulho, nossa, eu já faço isso. Se a gente começar a buscar elogios, se a gente começar a buscar que o outro reconheça o que a gente fez, a gente com certeza vai, de alguma maneira, estar colocando tudo a perder. Portanto, a humildade tem que permear todo esse nosso desenvolvimento de virtudes. E no capítulo do Evangelho, o Sede Perfeitos, que é um manual realmente do que a gente tem que fazer, tem um trecho justamente que fala sobre as virtudes e que diz que se em algum momento a gente for virtuoso, mas perder a nossa humildade, mais vale a gente ter poucas virtudes e manter a modéstia do que ter muitas e se orgulhar muito delas. E aqui se orgulhar num sentido não de, nossa, fiquei feliz que eu estou caminhando, que eu estou conseguindo, mas o orgulho de realmente querer mostrar para o outro e querer receber o elogio e o reconhecimento. Então, que possamos, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, procurar realmente permear a humildade em todos os nossos atos, em todo ato de caridade que a gente fizer, para que a gente se torne cada vez mais virtuoso e humildes. Boa palestra a todos. Jesus, amado Mestre, amigo, consolador, que nos envolve neste anoitecer, abrandando os nossos corações, trazendo a lucidez às nossas almas. Pedimos a Ti, Senhor, que nos toque com a Sua docilidade os nossos corações e com o Seu carinho, a inspiração da nossa mentora Joana de Ângeles envolva nosso amigo querido Nelson Tavares, trabalhador da casa, nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Oi, gente. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à casa de Joana, né? Pode ser, né? Pode ser, ajuda então. Bom, o tema de hoje é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Bom, anteontem foi dia de comemoração de Francisco de Assis, né? Na verdade, o dia de Francisco é em virtude do falecimento de Francisco, né? A data eleita para comemorar Francisco de Assis. Bom, Francisco tem uma vida que muitos de nós conhecemos, e há várias biografias sobre a vida de Francisco. Porém, a gente teve notícia agora recente de que foi descoberta numa biblioteca manuscritos de uma biografia que foi pedida por um papa no início do século XIII e que até então não era conhecida. Na verdade, ele fez 3 biografias e a segunda delas, que era um gap, não era conhecida, né? A gente não tinha acesso a isso.
E essa biografia tem o mérito de ter sido produzida por alguém que conviveu com Francisco, que compartilhou da experiência cotidiana e sabia, né, do comportamento, dos hábitos e tal. E essa biografia, que inclusive está disponível na internet, porque a Biblioteca do Vaticano, salvo engano, disponibilizou, né, a digitalização, já está, não é grande não, sabe? É relativamente curta, mas tem coisas bem interessantes ali. E a gente vai ter desde questões relativas a hábito, né, de como ele costurava, a túnica que rasgava, e coisas muito prosaicas, até questões importantes da conduta de Francisco, para a gente poder refletir aqui agora. Porque as biografias de Francisco, elas normalmente ou vão pelo caminho religioso, pelo aspecto religioso, e falava da conduta santificada de Francisco e tal, ou vão pelo aspecto psicológico, de como é que funcionava o relacionamento dele lá com a família e toda aquela questão. Mas pouco se falava do processo de transformação de Francisco. Eu sempre aponto, normalmente, quando se fala de grandes transformações numa única encarnação, eu normalmente falo de Paulo e de Francisco, que são dois exemplos, são dois comportamentos paradigmáticos de uma pessoa que mudou ao longo de uma encarnação o seu comportamento. E essa biografia tem o mérito de a gente compreender alguma coisa que nos interessa. A gente está falando, reconhece-se o cristão pelas suas obras, e a gente está vendo que Francisco tinha um comportamento até ali por volta dos 24, 25 anos, e passou a ter um outro bastante diferente. O que aconteceu, né? O que mudou substancialmente a vida de Francisco? E algumas questões ali podem ser interessantes. O biógrafo é o Tomás de Celano, ele é religioso também, e da igreja, e eu acho que o trabalho vale a pena ser lido, recomendo, está na internet. Bom, uma coisa que a gente precisa entender, quando a gente fala de reconhece o cristão pelas suas próprias obras, eu sustento isso, a gente não tem transformações radicais. As transformações radicais, se é que existem, elas são temporárias, porque elas são construídas a partir de uma base frágil. A gente até pode ter, como no próprio caso de Francisco, uma transformação muito grande, mas ela não começa naquela encarnação, ela se consolida ali, ela é fruto de uma história construída, de diversos atributos que esse espírito vem acumulando ao longo do tempo, e aí então naquele momento aquilo eclode. Isso é tão forte que há um incômodo interno. Você sabe quando você tem uma insatisfação interna, alguma coisa assim que mobiliza tudo, a ponto de, eu tenho outras prioridades, não vai ter. Não vai ter porque a pessoa não consegue lidar com aquilo. Aquilo incomoda de uma tal maneira que ela não tem outra solução a não ser enfrentar esse incômodo. Isso Francisco viveu. Até os 25 anos, ele viveu uma vida comum de qualquer jovem muito rico do local onde ele nasceu. E uma coisa importante, eu acho que a gente pode refletir, isso está provocado lá por essa biografia que eu me referi. Eles vão falar assim, né? O Celano vai falar. Francisco é fruto de uma educação muito desequilibrada daquele momento. Se você parar para pensar, a criança não tem condições psicológicas de enfrentar a conduta, os hábitos, os valores e a maneira de viver que os seus pais lhe impõem. Isso vai acontecer quando vai lá pela adolescência. Durante toda a infância, você vive o modelo que lhe foi passado. E Francisco foi criado para ser um grande dilapidador. Francisco foi criado para ser um grande modelo de um usurpador das coisas que a vida lhe oferecia. Porque ele usava, fruía e não fazia mais do que isso. Porém, repito, a gente que não acredita em transformações severas e radicais de uma hora para outra, existia dentro de Francisco, em que pese a sua criação, em que pese o contexto em que ele nasceu, que é muito fruto também da época, a razão pela qual Francisco veio para poder fazer a reforma que era necessária na igreja, havia dentro dele um incômodo, uma inquietação tão grande com aquela maneira de viver, aquela maneira de conduzir a própria vida, que Francisco não teve outra solução a não ser fazer esse enfrentamento. Não tinha outra solução. Uma das coisas que o Celano fala é que Francisco se espantou, chegou um momento em que ele encontrou-se
E quando ele se encontrou, ele não se espantou com a pobreza do ponto de vista filosófico ou religioso, de dizer, nossa, como sofre esse povo. Ele fala de um conflito psicológico de tal ordem que ele se colocava diariamente num desequilíbrio que ele não conseguia compreender qual era a sua função no mundo. Sabe quando você... Gente, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo na minha vida? Era um desequilíbrio de tal ordem que ele não conseguia sequer realizar as suas tarefas diárias. Esse é o momento em que a gente se encontra com a nossa própria essência. E aí Francisco muda radicalmente, como a gente conhece da sua história, a trajetória da sua vida. Ele não é o único. Se a gente pensar em outros marcos, aí, outras pessoas que são marco dessas transformações, a própria Madre Teresa de Calcutá. Pois é, Santa Teresinha, a gente tem outras pessoas. Só que olha o que acontece. Em geral, essas pessoas que têm uma vida, ainda que equilibrada, como no caso de Madre Teresa, que tem sempre uma vida equilibrada, dedicada à religiosidade, uma pessoa caridosa, mas chega um momento que ela diz, gente, mas não dá para ficar enclausurada, isso não serve, não basta, não é suficiente. E como eu disse, esse incômodo é de tal maneira arrastador que você não tem outra opção a não ser atender a esse chamado. É curioso que todos esses nomes narram, em regra, um momento em que é um chamado espiritual. A Madre Teresa fala do chamado que ela recebeu da cruz, o próprio também... Francisco fala de um chamado, né, que em relação à cruz, a presença de Jesus crucificado é muito forte para o cristão, né? Então ele se sente incomodado e aquilo ali é o disparador, é a fagulha que faz com que o indivíduo mude a sua história. E aí, a gente pegando esse contexto, é indispensável, é imperativo que a gente faça esse processo de inquietude. Porque o que é mais grave é que todos nós, de alguma maneira, nos incomodamos com o que está posto. A gente se incomoda reclamando da realidade, pô, isso não está legal, não é possível que seja assim, isso é um absurdo. Ou então a gente passa e se sente ali deprimido, porque como essas pessoas sofrem. O incômodo existe. O problema é que, diante desse incômodo, ao invés de a gente fazer a busca daquela essência que gera transformação, o que a gente faz? A gente se acostuma com a anormalidade. A gente se acostuma. Uma vez, eu fiz uma viagem num avião que estava com problema e precisou pousar. Mas foram assim, quase 2 horas dentro de um avião que fazia muito barulho. Um barulho horroroso, dava medo, inclusive. Um barulho quase ensurdecedor, porque incomodava a ponto de você ter dificuldade de não botar a mão no ouvido, porque ficava incômodo. Enfim, esse incômodo durou, eu diria assim, 40 minutos, meia hora, coisa do tipo. Porque no começo todo mundo reclamava e botava... Aí daqui a pouco começava a se ver um negocinho lá de comer, não sei o que, o povo já se distrai, né? E o barulho não diminuiu. Mas um pouco antes de pousar, eu já não ouvia mais ninguém reclamar do barulho. Ninguém mais reclamava do barulho. Agora, quando eles desligaram aquele abençoado motor, e a gente pôde comparar a presença do silêncio com o barulho que a gente vinha ouvindo, gente, a sensação de paz tomou conta de todo mundo. Sabe qual é aquela sensação de quando para um barulho? Muito tempo. Aquela sensação de paz, falei, que bom. Aí todo mundo sentiu. O problema é esse, a gente acostuma com a anormalidade. A gente tem determinadas condutas que nos incomodam pesadamente, que nos constrangem em absurdo, mas se a gente não adota uma conduta de enfrentamento, a gente naturalmente se acostuma. E aí é que está ruim, né? Aí fica muito ruim. Vocês sabem que eu gosto de falar dos meus filhotes, né, por várias razões. Primeiro, porque eles são aquilo que de mais perto eu tenho para falar, né, que a gente sabe como é que funciona. E segundo, que são lindos mesmo. Sabe, é lindo, são lindos, vão fazer o quê? Vou mentir? São lindos, né? Os meus 2 miúdos. Que elas estão crescendo. Um dia eu vou trazer foto deles para vocês verem como é que estão crescendo. Obrigado. São lindos. E a gente estava falando dessa questão do enfrentamento com que a gente se acostuma, né? Vocês sabem que crianças de 6, 7, 9 anos, novinhos, né? Novinhos, têm feito coisas que a gente às vezes não acredita, né? Estava vendo essa semana lá que
Crianças de 6 anos, quando a professora saiu para atender um telefonema, um chamado, sei lá quem, as crianças pegaram seus telefones celulares e tiraram foto do livro da professora que vem com as respostas. E aí ela comentou na reunião dos pais, ela disse, olha, gente, deve ter surtido efeito, porque eu vim brigando muito com eles, mas melhorou muito. Eles têm acertado bastante mais, não sei o quê. E tal. A gente ficou tão empolgadinho, né? Aí depois veio e disse, vocês não sabem o que eles fizeram? Eles tiraram foto do meu livro. E aí, gente, as crianças fazem essas coisas, né? Bom, e a violência tem estado bastante... É um fenômeno grave entre a juventude, né? Agora, essa semana, se vocês viram, um tradicional colégio do Rio proibiu as crianças de correrem. Vocês viram? Por quê? Porque é uma conduta drástica que se toma para evitar que se machuquem e tal, porque não é de brincadeira. A quantidade de crianças que precisam ser atendidas por médico em colégios, né, da rede particular é enorme. Mas não é só por acidente de correr, não, gente. A violência é muito grande. Bom, e aí é onde eu quero chegar. Meu filho chegou a casa no outro dia com uma história de que bateram nele. Ah, natural, todo mundo apanhou na escola, não é assim? A gente apanhar faz parte do contexto ali e tal, se isso não for recorrente, se isso não isso, não aquilo, a gente supera. Mas aí a professora veio dizer assim, olha, eu fiquei só um pouco preocupada pelo seguinte, ele apanhou e eu vi que ele quis reagir. Ele foi assim para reagir e ele não reagiu. Então é bom dar uma olhada nessa questão, porque eu não sei como é que ele digeriu depois isso, né? Aí eu fui conversar com o Pedro, falei, filho, o que aconteceu na escola hoje? Ah, o fulano me deu um soco e tal, na barriga. Eu disse, o que você sentiu? Ele disse, eu senti raiva. Eu disse, é natural, é natural. E o que você fez? Ele, eu não fiz nada. Eu disse, mas por que você não fez? Você não teve medo? O que te motivou a não fazer nada? Ele disse, pai, eu parei para pensar. Eu quero ser igual a ele ou eu quero ser diferente? Ó, que lindo, faz assim, é lindo. Não, agora fala se eu estou mentindo. Eu pensei, eu quero ser igual a ele ou eu quero ser diferente? E apesar de estar com raiva, que eu continuo com raiva, mas eu resolvi que eu quero ser diferente. Eu digo, meu Deus, né? Olha que lindo, meu filho. Repete, filho, fala de novo, né? Que coisa linda. E isso, sério, me chamou a atenção para o fato de que a gente estabelece muitas exigências de todos, de nós mesmos, inclusive, de que a gente alcance metas que não fomos nós que traçamos. Não fomos nós. As pessoas reclamam muito, muito das dificuldades que vem vivendo, e a gente vive dificuldade mesmo, isso é real. Isso não é imaginário, isso não é plantado, isso não foi, sabe, não é inventado. A gente vive dificuldades. Mas, gente, quem é que disse que a gente precisa ostentar tanta coisa? E quem é que disse que não alcançar essas metas precisa fazer de mim uma pessoa infeliz? Quem é que disse que para ser bom eu preciso reagir quando batem em mim? Entende? Quem é que disse que para ter sucesso eu preciso ter, sei lá. E a gente começa a refletir sobre essas coisas, e aí eu me lembrei daquele barulho. A gente já se acostuma, a traçarem metas, né? Traçarem metas. Eu vi, por exemplo, que o meu filhote está na fase de lá para o Fundamental 2, e aí fui dar uma olhada nesse negócio dessas escolas que fazem sorteio, vamos ver se dá para inscrever e tal. Olha que coisa curiosa. Gente, às vezes a relação para cada vaga é de 200, 300 concorrentes. Sabe? É uma coisa absurda. E as crianças começam para se preparar para essas coisas já desde muito cedo. Às vezes, mal está sendo alfabetizado e o colégio já implanta um método que vai ajudá-lo a ter sucesso no Enem, que, aliás, teve resultado essa semana e vamos mudar de assunto. Não é? Nunca vi se prepara mais e mais e mais, e cada vez mais cedo, e o resultado é sempre pior, pior e pior. Não está claro que tem alguma coisa de errado nesse negócio, gente. Mas tem que estar claro. Isso para os miúdos é mais claro porque eles são questionadores. Mas e o que está errado na nossa vida, a gente reproduz, é óbvio que isso não faz ninguém feliz, e a gente, por ter se acostumado com o modelo imposto, continua empurrando com a barriga. Se Francisco tivesse empurrado com a barriga, a gente diria,
Não dá para falar de quem é o cristão a partir das suas obras. A gente só conhece Francisco, que está falando dele hoje, por conta do que ele fez. Porque se ele não tivesse feito nada do que ele fez depois dos 25, ele seria o Francisco do até os 25. Agora, não é porque a vida me impõe uma estrutura, valores, comportamentos e metas que já vem pronto, que eu sou obrigado a engolir esse pacote pronto. Francisco se negou a fazer esse movimento. Clara, aliás, eu adorei que o Celano fala que Francisco só teve a história que teve naquela encarnação e o sucesso como a gente conhece, mérito dele, tudo bem, mas porque ele teve o sustentáculo de Clara. Lindo isso, eu achei perfeita observação, porque Clara é a ideia da constância. E isso a gente não pode negar. Clara de Assis, a nossa querida Joana de Ângeles, tem a ideia da constância. Se Francisco fez esse movimento da curva, se outros fizeram, Clara, pela sua história, demonstra de todas as vidas que dela se conhece, regularidade, disciplina, meta. Isso é fundamental para que a gente faça verdadeiras e significativas mudanças na nossa vida. A gente precisa de regularidade. Porque quando a gente sente aquela inquietação, a gente faz um movimento, vai lá, e daqui a pouco não é mais isso, agora é aquilo, e a gente corre para um lado, corre para o outro. E no final das contas, a gente faz muito movimento e alcança pouca mudança. Pouca mudança. Se você pega Paulo, por exemplo, a gente tudo bem fala que Paulo já tinha um potencial de trabalho enorme, ele era um verdadeiro guerreiro de difusão de ideias, defendia ideias, isso e aquilo e tal, e depois mudou, porque Jesus chamou, não sei o quê. Bom, tudo bem, tem o mérito ali da transformação e tal, mas Paulo vai até o final da vida dizendo que fazia menos o que ele desejava e mais o que gritava dentro de si os seus valores equivocados. A gente via, no outro dia, isso em Divaldo. Divaldo fala que Paulo tinha tamanhos conflitos que ele não atendia a uma mulher sozinho. Ele não atendia uma mulher só porque ele tinha medo daquilo que poderia vir da sua própria conduta, mesmo depois da sua transformação. Isso tudo nos mostra, assim, às vezes é preciso ter coragem. Não é porque era fácil para eles, não. Não era porque já vieram preparados, não era porque... É preciso ter coragem para fazer grandes transformações. E como a gente vive momentos de transformação planetária, somos todos chamados diariamente a realizar grandes modificações dentro de nós mesmos. Nós clamamos muito por esse mundo transformado, só que o mundo é o que nós fazemos dele. E se nós queremos um mundo transformado, nós precisamos fazer o movimento da transformação. E esse movimento definitivamente não é confortável, não é. E a gente precisa desacostumar com esse barulho que não sai da nossa vida e buscar o silêncio. Buscar o silêncio na forma meditativa, na busca do estudo, porque sem esse movimento, qualquer transformação é apenas movimento, energia gasta. Só quando você tem convicção interna, absoluta, de que aquilo é certo, é que você não se deixa seduzir pelo que é transitório. Não estou colocando nesse discurso uma visão de que é fácil, não é fácil. Mas não importa se é fácil ou se é difícil. O que é importante é que é possível fazer. E nós somos lembrados pelo que fazemos, de bom e de ruim. A gente tem alguns inventores clássicos com grande mérito, entre eles Santos Dumont. Agora, como Santos Dumont deu um desfecho à própria vida pelo suicídio, todo mundo elogia que Santos Dumont, mas se suicidou. Isso marca a sua trajetória, porque o que marca a nossa vida foi o que a gente fez. A gente só vai poder demonstrar valores cristãos quando o nosso comportamento for cristão. E o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, a gente precisa voltar a cultivar aqueles valores cristãos da antiguidade, porque eles são verdadeiros e definitivos, porque trazidos pelo próprio Jesus. Eu estava ontem andando na rua e encontrei ela me encontrou com uma aluna. Ela disse, professor, tudo bem? Eu digo, tudo bem, como é que você está? Não sei o que. Ela lembra de mim? Gente, pelo amor de Deus, não pergunta, lembra de mim. Né? É o tipo de pergunta que não se fala. Mas, lembra de mim? E eu fico vexado de dizer que eu não lembro. Eu vou confessar que eu tenho vergonha de dizer que eu não lembro. Eu acho uma delicadeza não lembrar das pessoas, né? Eu até que lembro bastante, não lembro de nome não tem jeito, mas até que eu lembro bastante.
E aí, quando ela perguntou, ela me pegou assim meio de surpresa. Eu disse, lembro, claro que lembro. Aí ela disse assim, mentira. Aí eu falei, gente, ela está blefando, né? Então eu vou manter. Disse, não, eu lembro sim. Ela disse, não lembra porque você não me conhece, eu te conheço, mas você não me conhece. Gente, aí realmente, aí não tem como lembrar, né? Aí acabou o argumento, aí eu parei, né? E aí eu fiquei pensando, a danada da obsessora, olha só, ela encontra com uma pessoa na rua, ela não sabia que ela ia me encontrar. E assim, ela teve uma coisa, um raciocínio rápido de dizer, eu conheço, ele não me conhece, eu vou perguntar porque... Olha só, olha a mente maquiavélica para me constranger. Aí eu falei, mas eu não vou sair por baixo, não. Eu digo assim, mas pelo menos eu sou educado e você não é. Porque como é que alguém usa uma estratégia dessa para constranger outra pessoa? Aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, olha, que coisa horrorosa a criatura dizer que me conhece para poder me pegar. Eu digo, tá bom, deixa quieto que eu guardei. Agora eu te conheço. Agora eu te conheço, estou aqui. Deixa ela quieta. E aí a gente foi... Não, para pensar. Algumas pessoas têm enorme inteligência. E isto hoje constitui, de alguma forma, um problema. A gente tem, eu acho que como nunca, espíritos altamente inteligentes, né? Os miúdos já vêm muito inteligentes, eles devem ter curso para saber usar Android no plano espiritual. Não, deve ter curso para resolver questões de configuração no Android. Porque a criatura sequer é alfabetizada e sabe resolver o negócio, é porque vai ali tá no perispírito, não é? E ela vai e acerta o negócio ali. Altamente inteligentes, mas que abordam as pessoas na rua para constrangê-las, como cartão de apresentação. Você está entendendo? Por quê? Porque, apesar de muito inteligentes, não estão ainda moralizados. Aí eu parei para pensar, é verdade, por que eu tenho que dizer que eu lembro das pessoas? Se eu não lembro, então eu tenho que passar a dizer, quando eu não lembro, que eu não lembro. Isso ela me ensinou, né? Eu vou dizer que não lembro. Mas quando ela me disser alguma coisinha que eu lembrar, aí eu vou fazer ali um carinho na pessoa, dizer, entendeu? E vou lá e faço. Porque também, se não lembrar, quem é que disse que eu tenho que ser gentil a ponto de lembrar? Gente, só esse semestre eu tenho quase 1000 alunos. Juntando tudo, quase 1000 alunos. Muita gente, né? Lembrar desse povo todo. E olha que o miserável às vezes quase não vem na aula. Aí quer que eu lembre dele depois? Tem isso, né? Quase não vem. Mas lembra de mim? Eu digo, não, porque você não vinha à aula, né? Agora eu vou mandar logo essa. Primeira coisa, você vinha à aula. Porque, né? Mas aí eu parei para pensar, como é que a gente reproduz um modelo? Por que eu tenho que lembrar de todo mundo? Isso significa necessariamente que eu não me importo com essa pessoa? Né? Será que ela fez esforço para aparecer para mim também? Vamos parar para pensar nisso? Porque quem quer ser notado tem que aparecer, tem que mostrar a figura, né? Então, eu falei, eu reproduzo esse modelo, que coisa horrorosa, a gente não se percebe. A gente vai reproduzindo modelos, e é assim nas coisas mais a miúde. Se você parar para pensar, quando chega uma pessoa para falar do filho, você deve estar pensando, eu aposto, na hora que eu descer aqui, vai ouvir alguém para me contar que o teu filho é melhor do que o meu, repara só. Porque a gente entra nessa coisa da competição, diz, seu filho, você não sabe o que meu neto falou, filho até nem tanto, mas neto é negócio. Você não sabe o que o meu neto fez, você olha com aquela cara, e daí, o que o meu filho fez foi melhor, né? Melhor, mas... A gente tem essa necessidade da competição. Gente, juntou avô, avó, é um negócio de tirar carteira, celular, olha o que ele falou, aí outro já está ali, porque ele guarda, ele fica esperando a hora que alguém apresenta, a hora que... Não, isso daqui foi sensacional, é melhor do que o teu. E tem uma competição, porque a gente tem que ter alguém na família, ou alguma coisa melhor do que o outro. Por que a gente não pode dizer, nossa, que legal, aí pronto, né? Mas essa necessidade dessa competição e tal faz parte de uma reprodução de modelos com a qual a gente se acostumou, porque afinal de contas, nem que seja desgraça, a gente tem que ter alguma coisa a mais do que o outro. Né? Porque há pessoas que não vão pelo meu é melhor, tem gente que é pelo pior, e tu como eu dou, que você não sabe a minha é pior. Do que... Você tem que ser melhor, não tem que ser melhor? Tem que ser, nem que seja na dor, na desgraça e tal, né? Faz uma experiência, para num lugar com pessoas sem conhecer e conta um assalto qualquer que você sofreu.
eu aposto que cada um vai ter que contar um assalto. Escuta, e se ele não foi assaltado, ele quer contar uma desgraça que aconteceu com um amigo. Porque, assim, ele tem que ter uma coisa. Gente, sério, isso são comportamentos de pessoas cujo ego ainda não se conhece. Joana fala da necessidade do autoconhecimento para que a gente tenha aquela estabilidade de que a gente estava falando, sabe? Sem estabilidade, a gente alcança pouca coisa definitiva na nossa jornada evolutiva. Olha, eu estou na fase, vou confessar, quando me convidam assim, vamos para tal lugar, eu já quero saber se tem lugar para sentar, né? Porque... é sério, Daci. Eu já fico pensando, 3 horas em pé, aquela muvuca, aquela gente toda, fila de banheiro, fila para estacionar, fila para isso, fila para aquilo. A gente chega numa certa idade que a gente começa a sopesar mais as coisas, né? A gente precisa, porque não são as coisas todas tão fáceis, né? A gente paga um preço pelas coisas. E aí, nessa história de, vale a pena, não vale a pena, vale a pena, a gente estava conversando outro dia, a esposa falou assim, vamos fazer aí uma viagem para um lugar mais exótico, assim, uma coisa de, meu amor, vamos pensar com calma nesse negócio, porque vou falar logo, ela queria ir para o carnaval na Bahia. Eu falei, meu amor, porque eu nunca fui ao carnaval. Digo, meu amor, vamos raciocinar juntos. Porque se eu digo que eu não quero, o marido está com má vontade, né? Nós temos 2 filhos, né? Essas crianças sem banheiro na rua, como é que é não ter banheiro na rua para a Catarina? Olha que complicação, né? Vamos pensar nisso com cuidado, vamos pensar assim, um resort na Bahia, afastado, um negócio assim mais, né? Mais intimista. E aí ela provocou uma reflexão que foi muito útil, né? Mas por que, só porque a gente tem filhos pequenos, só porque a gente já está assim, não é mais tão jovem e tal, a gente não pode viver experiências mais radicais? Eu digo, olha, tem problema na coluna. Experiência radical, gente, depois dos 40, eu estou passando adiante. Estou passando adiante. Se alguém quiser, a gente está oferecendo. Na verdade, fazer um movimento de gastar energia, isso e aquilo, para ver coisas que no ano seguinte eu não vou mais lembrar, a não ser das coisas ruins, eu já passei dessa fase. Quando ela me perguntou, está tudo bem em casa? Eu falei, meu Deus, é a viagem do carnaval, que essa mulher cismou com aquela viagem. Juro que me vê a tal da viagem, que ela ainda está negociando essa viagem, de uma maneira, assim, que ela não quer abrir mão do diacho da viagem. Eu falei, se a gente pusesse assim, uma visita à mansão do caminho, no meio dessa viagem, para dar aquela equilibrada, né? Gente, algumas metas, elas precisam ser existenciais. Porque quando a gente chega a uma certa idade, isso pode ser mais cedo ou mais tarde, incomoda a gente ter metas tão sem sentido, tão sem sentido. E todas, é como viajar para a Bahia, por exemplo, no carnaval, né? Gente, todo mundo foge da Bahia do carnaval, meu amor. Aquele povo todo que está intocado em algum lugar. Eles aparecem, mas eles já são de lá, não tem quase turista lá, isso é mentira, isso é coisa da televisão. Mas eu fico pensando, a energia que eu vou gastar para me defender num lugar desse, física e espiritualmente, para depois, né, que tempo a gente leva para se recuperar desses negócios, né? E aí eu falo assim, gente, eu quero outras coisas assim para a minha vida agora, a gente está numa outra fase, né? Mas acontece que não é bem assim que as pessoas pensam, né? A gente tem hoje, se você observar as psicofonias de espíritos, né, de alta capacidade de transmissão de coisas boas, por médiuns de qualidade. Gente, eu não me lembro de ter visto uma psicofonia nos últimos tempos em que os espíritos superiores, ou pelo menos os mais adiantados que orientam esta humanidade, não fale de urgência. É urgente a transformação, é urgente a modificação, é urgente a compreensão da realidade, é urgente... Eles falam de urgência o tempo inteiro, todos eles. Você conseguiu ouvir a psicofonia do André Luiz, lá quando o Divaldo teve no... Conseguiu ouvir a psicofonia? Então, de novo, falaram de urgência. O tempo inteiro eles falam de urgência. E não é só Joana, é André Luiz, é todo mundo. Então, assim, eu acho que
a gente precisa um pouco fazer essa reflexão, sabe? Buscar dentro de nós o que nos move, o que nos faz felizes, para que a gente tenha a oportunidade de fazer escolhas. Eu não estou nem dizendo fazer esta ou aquela escolha, mas de fazer escolhas, porque o pior de tudo é terminar a jornada da vida e perceber que a gente sequer fez escolhas, a gente reproduziu modelos que foram impostos por alguém que tinha interesse na reprodução daquele modelo. Isso é gravíssimo do ponto de vista espiritual. Porque, do ponto de vista profissional, eu posso reconstruir novas metas, né? E aquilo sempre fica como aprendizado. Mas do ponto de vista espiritual, quando eu me equivoco, isso necessariamente, pela lei de causa e efeito, traz consequências que precisam ser profundamente resgatadas. Então, eu acho que a gente pode, quando a gente fala aqui, né, do verdadeiro cristão, não é de ser todo mundo bom, porque o que o Espiritismo propõe não é seja bom. Ele diz, seja hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. A gente não tem que ser bom de uma hora para outra, a gente tem que ser melhor todos os momentos. E isso é possível, isso é execuível para qualquer um, porque não tem meta para ser batida, né? Até que quando tem meta também as pessoas não batem meta, né? A gente tem que ter, na verdade, uma meta, ser melhor todos os dias, todos os dias. E isso é possível, muito possível, muito possível. Só que a gente tem que saber o que está fazendo. E este é o ponto mais difícil, tá? A gente ter consciência do que eu quero. Ouça aquela voz que está dentro de nós, porque as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Ouça dentro de você aquela voz que te diz assim, besteira isso, faz aquilo. Né? Que a gente tem, não, mas é porque... Aí a gente começa a arrumar. Não é porque já está na fase do não definitivo, do não profundo, do não verdadeiro. Kardec, quando pergunta, como é que eu vou saber se uma ideia é minha ou não é minha? Ele diz, é difícil e tal, tem isso, tem aquilo, mas tem uma dica que normalmente dá certo. A primeira que vem, aquela que vem da intuição, que fala forte dentro de você, essa é a que está no teu íntimo. Essa provavelmente é tua. O resto pode ser sugestão. Não é sugestão obsessão, não. Às vezes é sugestão do meio social em que a gente vive que estabeleceu aqueles valores que não são os que falam alto dentro da gente. Jesus abençoe a todos nessa reflexão. Fiquem com Deus.